Vamos conhecer o conto Branca de Neve, na versão publicada pelos Irmãos Grimm, de 1812? Eu sou Claudine Bernardes e vou ler para vocês esse conto, que faz parte do curso Contos de Fadas dos Irmãos Grimm, antes de virarem infantis. Vamos lá para o conto Branca de Neve, na versão de 1812. Era uma vez, num dia em pleno inverno, no qual caíam os flocos de neve como penas do céu, uma bela rainha estava sentada, costurando junto a uma janela que tinha moldura de madeira negra de ébano. Enquanto estava ali costurando e olhando a neve cair, picou-se com a agulha no dedo e caíram 3 gotas de sangue sobre a neve. E como o vermelho sobre o branco lhe pareceu muito belo, ela pensou: Oxalá eu tivesse um filho tão branco como a neve, tão vermelho como o sangue, e tão negro como esta moldura. E pouco tempo depois teve uma filhinha, tão branca como a neve, tão vermelha como o sangue, e tão negra como o ébano. E por isso a chamaram Branca de Neve. A rainha era a mais bela de todo aquele reino e estava muito orgulhosa de sua beleza. Além disso, tinha um espelho diante do qual se colocava todas as manhãs e ao qual perguntava: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E o espelho sempre lhe respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela do reino. E assim, ela estava segura de que não havia ninguém mais formosa em todo o mundo. Mas Branca de Neve foi crescendo, e quando alcançou a idade de 7 anos, era tão bela que até a própria rainha superava já em beleza. Assim, quando esta perguntou ao seu espelho: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? O espelho lhe disse: Aqui dentro sois vós a mais bela, minha rainha, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais bela ainda. Quando a rainha ouviu o espelho falar assim, ficou branca de inveja e desde aquele mesmo instante começou a odiar Branca de Neve. E quando olhava e pensava que por culpa dela havia deixado de ser a mais bela do mundo, seu coração dava um salto. E assim a inveja já não lhe dava descanso, de modo que chamou um caçador e disse: Leva Branca de Neve ao bosque, a um lugar afastado e lá mata. E como prova disso, traze-me os seus pulmões e o seu fígado, pois quero cozinhá-los com sal e comê-los. O caçador levou Branca de Neve e a conduziu ao bosque. Mas quando havia atirado o facão de montanha e já estava prestes a cravá-lo nela, ela começou a chorar e a suplicar tanto e tão bem para que lhe perdoasse a vida, e também lhe prometeu tanto que nunca mais voltaria, mas que fugiria para dentro do bosque, que o caçador teve pena. E, ao vê-la tão bela e formosa, pensou: Afinal de contas, os animais selvagens logo a devorarão. Alegro-me de não ter que matá-la eu mesmo. E como justamente naquele instante passava por ali um javali, ele o abateu, tirou-lhe os pulmões e o fígado e os levou como prova à rainha, que os cozinhou com sal e os comeu, acreditando ter comido os pulmões e o fígado de Branca de Neve. Branca de Neve, enquanto isso, havia ficado completamente sozinha naquele imenso bosque e estava com muito medo. Assim que começou a correr e a correr sobre as pedras afiadas e os espinhos durante todo o dia. Finalmente, quando o sol já estava prestes a se pôr, chegou a uma casinha. A casinha era de 7 anões, mas eles não estavam em casa, pois haviam saído para trabalhar nas minas da montanha. Branca de Neve entrou na casa e encontrou tudo muito pequeno, mas também muito limpo e bonito. Havia ali uma mesinha com 7 pratinhos, e ao lado 7 colherzinhas, 7 garfinhos e 7 copinhos. E junto à parede havia 7 caminhas dispostas em fileira, e recém-forradas com roupa limpa. Branca de Neve estava com sede e fome, assim que comeu um pouco de verdura e de pão de cada pratinho, e bebeu um gole de vinho de cada copinho. E como estava muito cansada, quis deitar-se. Primeiro experimentou as 7 caminhas, uma atrás outra,
mas nenhuma lhe servia, até que chegou a sétima, e nessa deitou-se e adormeceu. Quando chegou a noite, voltaram os 7 anões de volta do seu trabalho. E ao acenderem suas 7 velas, viram que alguém havia entrado em sua casa. O primeiro disse: Quem se sentou na minha cadeirinha? O segundo: Quem comeu do meu pratinho? O terceiro: Quem mordiscou do meu pratinho? O quarto: Quem provou das minhas verdurinhas? O quinto: Quem espetou com meu garfinho? E o sexto: Quem cortou com meu facãozinho? E o sétimo: Quem bebeu do meu copinho? Depois, o primeiro olhou ao seu redor e disse: Quem tentou deitar-se na minha caminha? E o segundo: Ui, na minha também alguém esteve deitado. E assim todos, até chegar ao sétimo, que ao olhar para sua cama, viu ali Branca de Neve, deitada dormindo. Então correram todos os anões até lá e não pararam de gritar de espanto e de levantar bem suas 7 velas para contemplar Branca de Neve. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Exclamavam. Que coisa tão linda! E se alegraram sobremaneira de tê-la ali. E também não quiseram despertá-la, mas deixaram-na deitada na caminha. O sétimo anão dormiu na cama dos companheiros 1 hora com cada um deles. E ao terminar a ronda, já havia passado a noite. E quando Branca de Neve despertou, perguntaram-lhe quem era e como havia chegado até sua casa. E então ela lhes contou como sua mãe havia querido matá-la, mas o caçador lhe havia perdoado a vida. E como depois havia corrido todo o dia e finalmente havia chegado até aquela casinha. Os anões tiveram compaixão ao ouvir aquilo e disseram: Se quiseres ocupar-te da casa e cozinhas, costuras, arrumas as camas, lavas e teces para nós, e se, e se mantiveres tudo bem limpo e arrumado, podes ficar e viver conosco, e não te faltará de nada. Ao cair da tarde, nós voltamos para casa e até lá a comida deve estar pronta. Mas durante o dia estamos trabalhando nas minas da montanha, extraindo ouro, e tu ficas aqui sozinha. Guarda-te da rainha e não deixes entrar em casa ninguém. Enquanto isso, a rainha acreditava ter voltado a ser a mais bela do reino. Assim, pela manhã, postou-se diante do espelho e perguntou: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E o espelho lhe respondeu: Aqui dentro sois vós a mais bela, minha rainha. Mas além das 7 montanhas, Branca de Neve é 1000 vezes mais bela ainda. Quando a rainha ouviu isso, estremeceu de medo. Imediatamente compreendeu que havia sido enganada e que o caçador não havia matado Branca de Neve. E como não havia ninguém morando além das 7 montanhas, exceto os 7 anõezinhos, logo soube onde ela estava escondida. Então voltou a matutar sobre como poderia matá-la, pois enquanto o espelho não dissesse que ela era a mais bela de todo o reino, não teria paz. Nada lhe parecia suficientemente seguro e bem pensado. Então disfarçou-se de velha vendedora ambulante, pintou o rosto de forma que ninguém pudesse reconhecê-la e pôs-se a caminho da casa dos anões. Bateu à porta e gritou: Abram, abram! Sou a velha vendedora que traz belas mercancias. Branca de Neve olhou pela janela. E o que a senhora traz? Trago cintas de couro de várias cores, minha querida, respondeu a velha e mostrou uma fita trançada com seda amarela, vermelha e azul. Gostaria de ter esta? Ah, sim, disse Branca de Neve e pensou. Acredito que posso deixar esta boa velhinha entrar. Ela parece ter boas intenções. Então, destrancou a porta e comprou os cordões coloridos. A velha disse: Mas que mal apertado está seu corpete. Venha, deixe-me amarrá-la. Melhor para você. Branca de Neve pôs-se diante dela e a velha pegou os cordões do corpete e começou a apertar e a apertar com tanta força que Branca de Neve ficou sem ar
e caiu no chão como morta. A velha ficou satisfeita e foi embora. Logo depois, anoiteceu e os 7 anões voltaram para casa. Assustaram-se muito ao encontrar sua querida Branca de Neve caída no chão, como se estivesse morta. Levantaram-na no ar e perceberam que o corpete estava apertado demais. Então cortaram o cordão e ela voltou a respirar e recobrou a vida. Não pode ter sido outra senão a rainha, disseram eles. Ela quis tirar tua vida. Tome cuidado e não deixe mais ninguém entrar em casa. Mas a rainha, entretanto, voltou a perguntar ao espelho: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E o espelho respondeu: Aqui dentro sois vós a mais bela, minha rainha. Mas além das 7 montanhas, Branca de Neve é 1000 vezes mais bela ainda. A rainha estremeceu, pois agora sabia que Branca de Neve ainda vivia. Passou dias e noites pensando em como poderia capturá-la, até que fabricou um pente envenenado, disfarçou-se com outra aparência completamente distinta e saiu novamente. Bateu à porta, mas Branca de Neve exclamou: Não posso deixar ninguém entrar. Então a rainha tirou o pente. Veja só este pente, que brilho maravilhoso! E como Branca de Neve viu que parecia outra pessoa completamente diferente e que ainda por cima o pente era tão belo, acabou por abrir a porta e comprá-lo. Venha, deixe-me pentear você com ele, disse a vendedora. Mal havia cravado o pente nos cabelos de Branca de Neve, ela caiu ao chão como morta. Agora ficarás aí deitada, disse a rainha, sentindo o coração leve novamente, e retornou ao palácio. Mas os anões chegaram a tempo, viram o que havia acontecido, tiraram um pente venenoso do seu cabelo, e Branca de Neve abriu os olhos e estava viva de novo. Ela prometeu aos anões que jamais deixaria entrar ninguém. Mas a rainha voltou a perguntar ao espelho: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E o espelho respondeu: Aqui dentro sois vós a mais bela, minha rainha, mas além das 7 montanhas, Branca de Neve é 1000 vezes mais bela ainda. Ao ouvir isso novamente, a rainha começou a tremer de raiva. Ah, pois Branca de Neve terá de que morrer, ainda que me custe a vida. Foi até a câmara mais secreta que possuía, onde não permitia a entrada de ninguém, e preparou uma maçã envenenada, muito envenenada, pois fora era linda e vermelha, de forma que qualquer um desejaria comê-la ao vê-la. Depois, disfarçou-se de camponesa, foi até a casa dos anões e bateu à porta. Branca de Neve olhou e disse: Não posso deixar ninguém entrar, os anões me proibiram por minha vida. Ora, se não queres, não posso forçá-la, respondeu a camponesa. Só quero me livrar das minhas maçãs. Vede, vou lhe dar uma para experimentar. Ah, não posso aceitar presentes também. Os anões não permitem. Tem medo, é isso? Pois bem, vou cortar a maçã ao meio, comerei a metade e você pode comer esta parte vermelha tão bonita. Mas a maçã estava preparada com grande artimanha. Só a metade vermelha era envenenada. E como Branca de Neve viu que a camponesa comia sem problema a sua metade, o desejo de provar a maçã cresceu ainda mais. Por fim, deixou que a camponesa lhe desse a outra metade pela janela e deu uma mordida. Mal havia mordido o primeiro pedaço, caiu morta ao chão. A rainha ficou muito contente. Voltou para casa e perguntou ao espelho: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E ele respondeu: Vós, minha rainha, sois a mais bela do reino. Agora por fim posso estar tranquila, disse ela, pois volto a ser a mais bela de todo o reino. E desta vez
Branca de Neve está morta para sempre. Quando anoiteceu, os anões regressaram da mina na montanha. Encontraram sua querida Branca de Neve caída no chão, sem vida. Desataram o corpete, examinaram seus cabelos, procuraram algum objeto envenenado, mas não adiantou. Não conseguiram trazê-la de volta à vida. Deitaram-na num esquife, sentaram-se ao redor e choraram por 3 dias. Depois disso, quiseram enterrá-la, mas perceberam que ela ainda tinha aparência de viva. Seu rosto continuava corado e fresco como antes. Então, mandaram fazer um caixão de vidro e a colocaram dentro, de forma que pudessem vê-la. Escreveram seu nome com letras de ouro, junto com sua linhagem. Todos os dias, um deles ficava em casa, velando o esquife. E assim Branca de Neve jazeu por muito, muito tempo no sarcófago, sem se descompor, tão branca como a neve, tão vermelha como o sangue. E se pudesse abrir os olhos, seriam tão negros como o ébano. Ela estava ali, como se apenas dormisse. Certa vez, um príncipe chegou à casa dos anões e quis passar a noite ali. Quando entrou no pequeno aposento e viu Branca de Neve deitada no caixão de vidro, com as 7 velas acesas lançando seu brilho sobre ela, não se cansava de contemplar tamanha beleza. Leu a inscrição dourada e viu que era filha de um rei. Suplicou então aos anõezinhos que vendessem um caixão com Branca de Neve morta dentro. Mas eles não quiseram vendê-lo, nem por todo o ouro do mundo. O príncipe implorou que lhe dessem de presente e disse que não podia mais viver sem contemplá-la e que a honraria como o bem mais precioso deste mundo. Os anões, comovidos, entregaram-lhe o caixão. O príncipe mandou transportá-la para o seu castelo e a colocou em seu quarto. Passava os dias ali, sempre junto dela, sem conseguir desviar os olhos. Quando precisava sair, ficava triste, ao ponto de não conseguir comer se o caixão não estivesse ao seu lado. Os criados, que tinham de levar o esquife de um lado para o outro, estavam irritados, até que certo dia um deles abriu o caixão, levantou Branca de Neve e disse: Por causa dessa moça morta, nos fazem penar o dia todo. E deu-lhe um leve empurrão nas costas. No mesmo instante, o pedaço de maçã que ela havia mordido e que estava entalado na sua garganta saiu. Branca de Neve respirou e voltou à vida. Então, correu até o príncipe, que ficou fora de si de tanta alegria, e ao ver sua amada viva. Sentaram-se juntos à mesa e comeram cheios de felicidade. No dia seguinte foi marcado o casamento e até a impiedosa madrasta de Branca de Neve foi convidada. Naquela manhã, ao colocar-se diante do espelho, ela perguntou: Espelhinho, espelhinho sincero, quem é a mais bela de todo o reino inteiro? E o espelho respondeu: Aqui dentro sois vós a mais bela, minha rainha, mas a jovem rainha é 1000 vezes mais bela ainda. Ao ouvir isso, a rainha ficou apavorada com um medo maior do que se pode descrever. Mas a inveja a levou a comparecer ao casamento só para ver a nova rainha. E quando chegou, reconheceu que era Branca de Neve. Então, puseram no fogo uns sapatos de ferro até ficarem bravas à viva. Fizeram-na calçá-los e dançar com eles enquanto seus pés queimavam horrivelmente. E não lhe permitiram parar até que caiu morta dançando. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Fiquem atentos, porque outro dia os contarei outra.